Olá, caminhantes, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu trouxe o André Alves, que é psicanalista e pesquisador de cultura e comportamento, para a gente falar sobre 5 melhores jeitos de vencer o cansaço e deixar o seu dia mais produtivo. A louca! Já pensou, André? Opa, acho que eu tô no canal errado. Não, gente, brincadeira, a gente não vai falar sobre isso, a gente não vai deixar o seu dia mais produtivo. Pelo contrário, a gente vai falar o que está por trás dessa exaustão coletiva, né? Essa tal sociedade do cansaço. Então, se você está cansado, né, de achar que você nunca fez o suficiente, sempre vai dormir achando que poderia ter feito mais hoje e que amanhã você vai se esforçar para ser mais produtivo, puxa uma cadeira porque esse papo é para você. André, bom, muito obrigado por estar aqui com a gente. Você tem estudado aí de forma muito profunda diversas relações contemporâneas. Então, conta aí pro pessoal em um tweet, assim, mais ou menos, sobre a sua história, sobre essa pesquisa. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, estou super honrado. Faz tempo que a gente está falando de fazer essa conversa, então ainda bem que ela chegou. Acho que eu parto de 2 lugares, André. Primeiro, eu não sou uma pessoa muito boa de controlar as minhas horas de trabalho. Isso sempre foi um pouco assim. E aí, como pesquisador e aí como analista, eu tenho ouvido tanto nos nossos estudos quanto na clínica muito sobre esse assunto. Engraçado você falar de Sociedade do Cansaço já para abrir, né? Porque talvez esse seja o livro mais famoso do Han, né? Do Byung-Chul Han, o filósofo, tão bom em pensar tantas questões do contemporâneo. Ele tem uma obra super vasta, mas Sociedade do Cansaço é a grande estrela e é um livro que tem 10 anos. Parece que a gente não aprendeu muito. Pelo contrário, acho que o negócio está piorando, né? Acho que a pandemia não ajudou. Eu também concordo muito com você, né? Inclusive, ano passado eu tive depressão e quase tive um burnout de tanto trabalhar. Então, se você se sente mais ou menos parecido, bem-vindo ao clube. E era uma pressão interna gigantesca para eu ser cada vez mais produtivo, para dar conta de tudo ao mesmo tempo. E eu só fui parar para pensar durante uma pausa forçada, que foi o luto da perda da minha mãe. E aí que eu li a obra do Byung-Chul Han, né? E aí eu fui entender que o problema não é só individual, que é muito mais amplo, que é da sociedade como um todo mesmo. E como é que a gente chegou nesse ponto que a gente se sente culpado por descansar e a gente enche a boca para falar, nossa, eu tô sem tempo porque eu tenho trabalhado muito, sabe? A gente tem quase um orgulho, né? Eu acho que o problema é individual e é coletivo. E aí vou pela esfera individual, que é onde a gente está, que é esse lugar em que o cansaço, a exaustão, o burnout, ou o piripaque, né? Tantas palavras em português boas que a gente tem para descrever esse estado. Piripaque é maravilhoso, acho que a gente tem que adotar isso. Fazer aí, né, rebatizar esse fenômeno. Eu acho que a gente foi evoluindo, principalmente ao longo da última década, para esse lugar em que a gente transformou o burnout em marcador identitário. Eu venho desenvolvendo uma pesquisa bem polêmica nessa direção, porque toda vez que eu falo, escrevo sobre isso, tem muita gente que se sente muito ofendida. E o que eu acho mais interessante é exatamente isso, né? Porque está tão fundo na identidade de algumas pessoas que é difícil soltar, é difícil desapegar. E é difícil até elaborar. Na clínica isso é assim, toda semana, a semana toda. É muito difícil e é muito presente. E aí, é claro que também não dá para jogar tudo na culpa do indivíduo, nas costas do indivíduo. Porque a gente também sabe, e aí o Christian Dunker fez sei que você é fã do Dunker, mas o Dunker tem um livro publicado esse ano muito bom, que chama Depressão, uma biografia. O Dunker vem fazendo junto com o Safatli no neoliberalismo como gestão do sofrimento, se eu não me engano esse é o título. Que são livros excelentes que fazem um comparativo muito nítido sobre como, para o neoliberalismo se instalar, estamos falando aí de anos 70 ali, né, para consolidação, e 80, para ele se instalar muito bem, simultaneamente a gente também teve o crescimento dessa grande sociedade diagnóstica da depressão, né? Essas duas histórias são muito paralelas. E aí, indo para o final, adiantando uns spoilers aí, qual que é a história desse sistema? Para esse sistema funcionar, ele não erradica e ele nem absolutiza o sofrimento, ele administra. A gente foi criando indústrias muito boas em chapar a mente, o ego,
o sofrimento, a psique, colocando formas desse indivíduo e se anestesiando. Não dá para não falar também de indústria do entretenimento nesse sentido. O lugar que a gente está hoje, da depressão como um dos grandes males, está muito ligado ao fato de que esse sistema não está funcionando muito bem e não está ajudando muito bem esse sujeito a se entender e, no caso, onde a gente está agora, sequer a sobreviver. O neoliberalismo, ele trouxe para o indivíduo muito essa ideia de que você tem que se gerir como se você fosse uma empresa, né? Então você tem que estar sempre maximizando a sua produtividade, a sua capacidade. Então a gente está sempre, né? Eu não quero perder tempo, então eu vou aqui, tenho 15 minutos na espera do meu dentista, vou estudar psicanálise, eu vou entrar no aplicativo de relacionamento, porque a gente tem que sempre transformar o tempo em tempo útil, né? E a gente vai indo para um discurso de, olha, agora você tem autonomia, você pode fazer o que você quiser com o seu tempo, mas na verdade existe uma coerção nisso, né? Que a gente virou carrasco. Que aí, por um lado, vamos ter esse discurso aí de eu não aguento mais, essa sensação, na verdade, de eu tô cansado. Mas, por outro lado, a gente vai ter também quase o superego, e aí vamos entrar um pouco mais numa linguagem psicanalítica, mas é quase a gente internalizou também essa voz do tá cansado, mas não pode parar. Vai desperdiçar essa oportunidade, mas depois não vai ter outra. Sim. Né? Nossa, isso é muito real. Não vai fazer esse post, mas tá todo mundo falando desse assunto, é só hoje. Vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Sejam muito mais agressivos. No final das contas, é sobre fazer a empresa nascer do coração do sujeito. É estar tão dentro que não existe outra forma. Esse é o perigo da norma, né? Qualquer norma, ela se estabelece não porque ela é natural, ela se estabelece porque a gente repete a exaustão. Até um momento que a gente não consegue mais imaginar nada que é diferente disso. É muito bom esse mecanismo que você falou, né, de a gente vira meio senhor e escravo, né, oprimido e opressor no mesmo corpo. Que aí, por um lado, vamos ter esse discurso aí de eu não aguento mais, essa sensação, na verdade, de eu tô cansado. Mas, por outro lado, a gente vai ter também quase o superego, e aí vamos entrar um pouco mais numa linguagem psicanalítica, mas é quase a gente internalizou também essa voz do tá cansado, mas não pode parar. Vai desperdiçar essa oportunidade, mas depois não vai ter outra. Sim. Né? Nossa, isso é muito real. Não vai fazer esse post, mas tá todo mundo falando desse assunto, é só hoje. Vai ficar para trás. Vai ficar para trás. O que essa aceleração nos gera, psiquicamente falando? Esse sentimento de aceleração absoluta. Tem que correr. Por quê? Qual que é o discurso? O futuro passa uma vez só. E o futuro passa muito rápido. Então, assim, acelera, o futuro tá passando. E aí, nessa corrida maluca, a gente esquece que a gente também é agente de criação do futuro. E, inclusive, do presente. Só que esse discurso de corre, tem que estar exausto, é isso aí, não tem outro modo de vida, vai ficando para trás a possibilidade de parar a bola e falar, que jogo é esse? Quero jogar esse jogo? Ou como é que eu vou jogar? Quais são as estratégias possíveis? Essa é uma das hipóteses da clínica, né, ou da análise, que é a gente tentar ir aí entendendo um pouquinho como é que está a posição do sujeito em relação a esse desejo, e não em relação às demandas do mundo. E não em relação ao compre, faça, execute, bata a meta. Ai, que amor! Esse aqui não descansa nunca. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, você já se inscreve nesse canal, ativa o tal do sininho para receber a notificação, porque vai ter novos conteúdos, né, que não deixem no caminho. E as discussões sempre vão ajudar a gente a entender que a gente não está sozinho e que existe mais gente que está com essa mesma bagunça interna, né? Antes, né, a gente trabalhava muito de 9 às 6, ia para casa, ponto, desligava. Aí chegou o celular, né, com essa promessa de olha só que beleza, você vai poder trabalhar de qualquer lugar, você não vai mais perder tempo, você vai poder responder a todo mundo. Só que aí a gente começou a levar o trabalho, né, para os finais de semana, para os jantares com os amigos, a gente fica ali respondendo o WhatsApp do chefe, não sei o quê, e tá sempre nessa pressão, né, de eu poderia estar usando esse tempo para poder fazer uma coisa, entre aspas, produtiva, né? Você vê nas pesquisas e na clínica o papel do celular nesse processo de aceleração, de ser o agente que está ali
o tempo todo meio que forçando a gente a trabalhar? Com certeza. Primeiro teve essa aposta aí que a gente fez na tecnologia, uma aposta incondicional quase, né? A tecnologia vai nos salvar. E aí vieram todas essas ferramentas com um discurso de produtividade e eficiência e uma realidade que, assim, indo direto ao ponto, é sobre distração. A gente sabe, né? O ciclo de dopamina é intenso, não dá para sair. E aí, o que acontece para deixar o jogo ainda mais interessante? Tudo vira trabalho. A gente transforma tudo em um certo trabalho, inclusive o lazer. Inclusive vida afetiva. Sabe a história? Eu fico vendo isso, Exato. As pessoas ficam tentando coach de relacionamento. Tem coisa mais sintomática do que você arrumar um método para você arrumar alguém na sua vida? Os relacionamentos, o lazer, vai tudo entrando nessa lógica. Inclusive a gente vai trabalhando para essas corporações gigantescas, né, aí que ganham bastante dinheiro em cima disso. E a gente vai dando esse trabalho de graça, porque aí tem esse grande outro, né, o algoritmo. Porque se para, o que acontece? Deixa de existir. O algoritmo penaliza o silêncio. Qual que é o resultado? Esses tempos ligeiramente ou intensamente histéricos que a gente vive. Esse discurso que assim, não para de falar. Se parar de falar, vai parar de existir. Então não pode parar. Nossa. Mas enfim, tô indo numa direção meio deprê, assim. É total isso, assim, eu sinto muito que, né, porque obviamente a gente tá aqui falando de, por exemplo, autônomos, criadores de conteúdo, mas a gente também tá falando sobre quem é Rappi, sobre quem é Uber, quem é, entre aspas, dono do próprio tempo. Só que a gente não entende, como sociedade, a dimensão que essa lógica de pensamento chega, né? Ela afeta até quem não tá trabalhando, quem tá estudando, né, que tem que tá sempre com essa cobrança interna de, meu Deus, eu poderia estar fazendo algo mais, porque é uma grande corrida, afinal de contas tem milhões de pessoas concorrendo comigo e eu tenho que ser o melhor de todos. O Joio e o Trigo fez um ótimo dossiê, inclusive, sobre o que o Milton Santos, né, grande pensador brasileiro, diria sobre a economia de plataformas, porque a economia de plataformas é um grande sintoma disso tudo que a gente está enfiado. Porque assim, vou te dizer, a grande roubada foi a indústria criativa empacotar o trabalho remoto como grande sonho e achar que isso ia caber para todo mundo. Mas o que aconteceu? Não deu. E também não dá mais para a gente continuar tentando chamar alguém que passa 12, 14, 16 horas em cima de uma moto ou dentro de um carro, dizer que essas pessoas são parceiras, porque elas não são, elas não têm direito e elas também não têm direito a parar. Tem uma discussão que não dá para tirar desse balaio, que é uma discussão sobre classe, uma discussão sobre renda, uma discussão sobre acesso, uma discussão sobre precarização. Estamos todos nessa, a questão é quem consegue ou quem não consegue sair disso. As pessoas que estão envolvidas em diferentes pontos dessa cadeia têm níveis diferentes de sofrimento. Não dá para falar que está todo mundo sofrendo igual. O que a gente descobriu, principalmente na última década, é que conexão não é relação. E a gente vai ter que estabelecer relações. Se a gente quiser articular, se a gente quiser ligar, se a gente quiser, enfim, unir, né? Eu sinto que todo mundo se sente bem fracassado nessa vida, ninguém se sente muito vencedor e todo mundo está insatisfeito com a sua aparência, com a sua vida afetiva, sempre achando que poderia ter algo a mais. Você não ter uma ambição de querer um salário maior, ganhar mais dinheiro, ter uma pessoa mais incrível ao seu lado, vira quase uma ofensa, uma vergonha, de tipo assim, como assim? Você está se contentando com pouco. Só que o contrário disso é essa ganância eterna que nunca chega, né? Aí dá pra gente buscar o Han de novo. Um dos livros mais psicanalíticos dele, que é o Capitalismo e a Pulsão de Morte. Pulsão de morte é um conceito freudiano. Mas, né, pulsão de vida, pulsão de morte, a gente está sempre entre essas duas coisas, né? Eros e Thanatos é sempre o que faz a gente querer brilhar, descobrir, desbravar, e o que faz a gente querer confortar, fechar, quase voltar para o útero materno, né? Tô simplificando bastante, mas aí o Han tem uma hipótese muito boa e tem muitos psicanalistas muito bons falando sobre isso também. Essa cultura que a gente criou altamente narcísica e imagética, ela prende a gente em libido de ego, que é fica construindo esse ego eternamente. Fica aí, ajustando cada milímetro, cada centímetro, mais bonito, a foto não tá boa, será que harmoniza um pouco? Não harmoniza, ninguém deu like, ninguém gostou, o que eu faço? Cansa. Não, e é uma promessa maravilhosa, né? Você vai poder ser o seu eu ideal, ó que beleza.
Aí você provocou, hein? Aí você quer que eu fale mais umas 2 horas. Mas aí é isso, é o eu ideal anabolizado, né? Isso é uma parte do meu trabalho que eu... E na Float a gente fala bastante, né, de eu ideal anabolizado, mas é esse mecanismo que está posto. Então, todo mundo gosta de atacar bastante o narcisismo. E eu falo bastante que, assim, alto lá, todo mundo precisa de um pouco de narcisismo. Sim. Sem se olhar no espelho, a gente não se entende sujeito. É olhando no espelho... Lá na nossa infância que a gente olha e fala, olha, eu sou isso. Só que aí como é que complica? Para isso acontecer, eu preciso de um olhar de um terceiro. Eu preciso de alguém olhando o meu reflexo no espelho para eu passar a vida inteira atrás dessa imagem. Qual que é o lance das redes sociais? A gente se enfiou num espaço de tempo em que a gente está revivendo esse estágio do espelho o tempo todo, né? Olhando de novo para esse espelho e reconfigurando, eu sou isso. E aí a gente precisa de um ideal de eu ou de ideais de eu no mundo. Só que é um pedaço do desenvolvimento psíquico muito importante esse de eu deixar de achar que eu sou o eu ideal, fonte de todo o desejo e prazer da minha mamãe ou do papai, ou enfim, de quem cuida, de quem exerce essa função, para eu conseguir buscar ideais de eu no mundo. Vou atrás do que é honestidade, vou atrás do que é beleza. Quando a gente fica reencenando esse narcisismo primário o tempo todo, a gente, sem querer, querendo, vai acreditando e reacreditando nessa fantasia que dá para concentrar tudo num ser só. No caso, eu. No caso, eu vou ocupar esse lugar de eu ideal todo-poderoso. E aí vou anabolizando esse ego. E vou botando mais e mais filtro, mais seguidores, mais o que quer que seja. Enfim, mas né, bater nas redes sociais é fácil. A questão é como é que a gente sai dessa. Se existe um fim de análise, dá pra gente pensar que o final de análise é devolver o sujeito de volta para a capacidade de amar e de trabalhar. Trabalhar num sentido um pouco mais amplo, né? Não trabalhar para fazer dinheiro, enfim, tem toda uma discussão aí, mas... É o coach. O cara que te devolve para trabalhar, que te tá com remédio, né? Essa psiquiatria que é para resolver o problema que o sujeito tá dando defeito. Exato. É outra coisa, né? A análise é outra. Isso é coach, exato. Isso é os departamentos, eu costumo dizer que os departamentos de RH estão cada vez mais se transformando no lugar de recursos humanos em departamentos de distúrbios humanos. A questão é essa, né? Assim, todo esse circuito que a gente está discutindo não está ajudando as pessoas nem a amar, nem a trabalhar e muito menos a entender o que afinal elas querem. Porque é isso, é um jogo entre desejo e demanda, ou desejo e gozo, mas aí fica muito complexo, me para aí. O Byung-Chul Han, ele defende que essa aceleração que a gente tá, que ela não produz nada de novo, né? Que só a contemplação é capaz de criar uma coisa nova. E eu fico vendo na nossa vida, a gente não tem mais ócio, né? A gente se sente culpado, né, pelo ócio, a gente não descansa. E eu fico pensando sobre quanto que isso pode, na verdade, afetar a nossa criatividade daqui pra frente e deixar a gente preso nesse mesmo lugar, né? Porque se a gente não tem tempo pra parar, pra pensar, colocar a bola no chão, que nem você disse, refletir sobre aonde a gente tá, a gente nunca vai sair desse caminho. A gente vai ficar repetindo, né, esse mesmo mecanismo que a gente tá, essa rodinha do hamster ali, pra sempre. E eu fico pensando, será que isso também não é uma estratégia pra poder justamente deixar a gente preso nesse lugar? Bom, você quer radicalizar, a gente vai radicalizar, né? Mas assim, eu não tô distante aí dessa hipótese de que sujeitos mais ensimesmados e doentes são sujeitos mais controláveis. Né? Mas aí, enfim, o pessoal dos comentários não gosta quando diz isso, esquerdista, revolucionário vai para Cuba. O que eu sempre proponho é uma pergunta que é assim, fecha os olhos e pensa comigo. Pensa no ritmo de trabalho que tem hoje. Agora pensa se consegue manter esse ritmo por mais 10 anos. Consegue? E nem não vai manter, né? Porque acelera. Isso que eu acho louco, assim, porque se antes você era um dentista que tinha que atender as pessoas, ponto. Agora você tem que atender, mas tem que fazer o post, e aí você tem que ir num evento, e aí você tem que participar de um seminário, e aí você tem que não sei o quê, e aí você tem que ler o livro, aí você tem que ver a revista, aí você tem que ver o filme, a série que te indicaram, porque isso vai gerar um... E aí, tem que... O que eu sinto, pelo menos, né, da minha vida e das pessoas que estão à minha volta, é que, na verdade, não tá nem mantendo o ritmo. Eu tô vendo acelerando, assim. Eu fico vendo as pessoas reclamando, assim, cara, parece que o tempo está acelerando. E eu acho que, na verdade, não é o tempo que está acelerando, é a gente que não tá
a gente tá querendo caber cada vez mais coisa numa coisa que é fixa, né? E o dia insiste em ter 24 horas. Ai, insiste. Chato. Ai, cafona. Então, mas isso que você falou é império do gozo. Isso é império do gozo, que é circuito de demanda. E a gente fica tendo prazer e desprazer nesse lugar que é ticar itens. Assisti essa série, respondi esse post, li esse texto, fiz essa reunião. Só que se acelera, aí vira o quê? Lógica de maratona. Aí a gente vai, uma grande parte da população se encaixando nesse modo de vida que é sobre maratonar e-mails, dates, episódios de série. Beleza, quer propósito no trabalho? Vamos embora. Mas transformar o trabalho no único propósito da vida tá esquisito, né? A Esther Perel, a guru das relações, né, ela sempre fala umas coisas que eu acho muito boas em relação a isso, que é legal ser apaixonado pelo trabalho, mas existem outras fontes de eros na vida de um sujeito. Comunidade, ativismo, arte, educação, relações. Nessa aposta de que o trabalho vai virando o seu senhor e nada lhe faltará, na verdade tudo lhe faltará. Nossa. Porque vai cortando as outras fontes desse eros, vai cortando as outras fontes de vida, apostando numa única coisa, e aí o que vai acontecendo? Vai deprimindo e se sentindo solitário. Então, assim, não tá funcionando. Vamos ter que parar e rediscutir, redistribuir as cartas. A gente esperava que a pandemia fosse fazer isso, né? Muita gente muito boa escreveu, né? É agora, chegou a hora, a grande pausa. Não funcionou. Você tá lá, Cláudia. Quando a gente pensa em várias áreas da nossa vida, né? O trabalho, ele realmente tem quase assim uma recompensa mais concreta e mais previsível, talvez, do que outras áreas. Né? Então, quando a gente pensa... Eu via isso muito nos soltos, quando eu tava lá, que as pessoas falavam, prefiro trabalhar do que apostar na minha vida afetiva. Isso é quase uma proteção, sabe? Assim, eu acho que a gente tá vivendo nesse ciclo que você falou de gozo. A gente vai lá ticando, a gente se sente bem fazendo essas coisas. A gente fala, não, aqui na minha vida tá tudo bem. Quase que te deixa protegido de entrar em contato com as angústias mais pesadas, né? Mas eu acho que você tocou numa palavra que não vai dar pra eu deixar passar, que é angústia. Porque o gozo pro Lacan é um conceito complexo, mas tentando simplificar e reduzir bastante, o gozo é prazer e desprazer. E a gente se enfia nessas posições que são traiçoeiras, né? Porque elas podem nos dar algum prazer em algum nível, mas elas também têm um sofrimento. Junta com isso o império do seja feliz. Seja feliz. Just do it. Just do it. É muito boa a promessa, né? E aí o que acontece quando o sujeito não consegue ser feliz o tempo inteiro? Sofre. Porque fala, não tô sendo feliz. E todo mundo tá sendo, né? E todo mundo tá sendo. Exato. Agora a gente tá num outro momento de cultura, ou pelo menos as coisas estão começando a tentar se mexer. A capa da tenista Naomi Osaka, se não me engano o nome dela na Time, né? It's okay not to be okay. E aí a cultura de massa vai começando a entender que assim, nossa, tudo bem, não tá tudo bem, que é o imperativo da internet, mas atual. Mas aí quanto tempo pro mercado se apropriar disso e já transformar em mais um produto, né? Total. Mas acho que a angústia é a chave, porque assim, no final das contas, esse circuito ininterrupto de demanda, ele faz com que a gente também se distraia da angústia. Ou, como eu estava falando no começo, vá recorrendo a essas estratégias para calar essa angústia. Não sou contra medicamentos, não sou contra videogame, álcool, academia, episódio do Netflix. Tá tudo ótimo. Mas assim, quando isso é só o que tem para calar essa angústia, a gente tem que escutar a angústia, porque a vida é também angústia. A vida também é dor. Mas aí eu vou voltar no teu autor favorito da nossa conversa, que é a sociedade paliativa. Segundo o Han, a sociedade paliativa não lida bem com a dor. Quer cortar essa dor, mas a dor é parte da existência. E aí a gente quer não ensinar as crianças que existe dor. A gente quer que a dor não faça parte da nossa vida amorosa. E aí a gente vai se enfiando no trabalho. Mas aí qual que é a cilada? Aí é exaustão, aí trabalha demais, aí dói de novo.
Então, assim, sabe, é correndo atrás do próprio rabo, girando em círculos. Sim. Vamos ter que deslocar esses círculos, né? Numa análise a gente tenta isso. Talvez vai continuar girando, mas que não gire mais em círculos, que gire em espirais, como diz o Nietzsche. Que vá deslocando minimamente esse sujeito para que ele vá enxergando uma nova posição e consiga ir se escutando e, inclusive, escutando a sua própria angústia, né? Mas aí eu já fui muito longe, eu acho. Mas eu acho que isso é bom pra gente finalizar, porque, assim, não existe fórmula mágica. Você não vai conseguir mudar em 21 dias esse seu trabalho, sabe? Acho que a gente tem que sair um pouquinho dessa promessa, né, de estrada dos tijolos amarelos, saber que, assim, é um caminho, vai ser longo, vai ser doloroso, vai ser difícil, você não vai saber para onde ir, e tudo bem, né? It's okay not to be okay, porque, assim, entrar mais nesse lugar do não saber, sem tantas respostas muito rápidas, né? Tipo, deixar a pergunta ficar durante mais tempo, sem querer resolver essa pergunta, só ticar. Ah, já entendi. Pronto. Não, tipo, fica sem entender mesmo, né? Vai que no caminho você vai entendendo o que tá sentindo. Acho que é por aí. E aí, também sempre gosto de dizer isso, que é difícil esse papo, meio chato, meio complicado, mas eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais estar cansado ou cansada. Acho que a gente ter essas conversas ajudam a gente a ter um pouco de elaboração. Se não fica todo mundo dizendo... É incrível, dança mais no TikTok, faz mais graça, consome mais, malha mais, enfim, faz tudo mais. Só que aí quando a gente tá nesse, como diz o Lacan, né, mais de gozar, a gente, como você muito bem disse, vai repetindo mais do mesmo. E esse a mais te promete uma existência, mas em troca o sujeito está entregando a saúde, o prazer e até a vida. Então, tem angústia? Tem. Mas vou dizer, tem mais também na vida do que demanda, do que trabalho e do que os tijolos amarelos que você puxou. André, nossa, muito obrigado por esse papo. Acho que quem gostou já comenta aí, pede o André de volta, que ele tem muito mais coisa para falar aqui. Voto popular, vamos ver. Voto popular, vamos ver. Mãozinha pra cima ou mãozinha pra baixo. Obrigado de novo pelo convite, muito feliz e vamos falando, seguimos.